Você crê no Evangelho? Você crê na palavra do Senhor? Você crê nas suas promessas? Então, o Senhor nos promete: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Exatamente. Se você tiver fé e realmente crer e viver o Evangelho, você será salvo e a sua família também. Essa semana tivemos o pesar de ter um mártir de novo do Evangelho, um mártir que teve coragem de falar de Cristo até a morte. 31 anos, alvejado na arena, né? Eu digo assim na arena porque estava ali lutando até o fim, ensinando e guerreando com o pior sistema mais sujo que pode existir, que é infiltrar na mente de nossas criancinhas, de nossos adolescentes. Ali a gente é obrigado a mandá-los para a escola e ali eles são bombardeados pelos ensinos do mundo de que devemos viver a vida e não se importar com amanhã. No entanto, o que essa morte nos mostra mais do que tudo é que certamente morreremos. Certamente você vai morrer. Lutando pelo certo ou não, você vai morrer. Essa é a única verdade que vai saltar. Independente se você está lutando pela sua família ou se está lutando pela salvação do mundo, você vai morrer. E uma coisa que eu falo muito aqui, que não adianta nada você querer salvar o mundo e não salvar a sua família. Quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então essa é a base máxima de estarmos lutando por nossa casa, por nossa família, por nosso casamento. E o principal mártir que eu falo muito aqui no meu canal principal foi João Batista. Sim, João Batista foi filho de 2 idosos que não podiam ter filhos. E provavelmente ele ficou órfão de pai e mãe. Estou inventando, não sei, mas como ele foi filho de idosos, eu imagino. Mas João Batista nasceu com um ministério, que era preparar o caminho para o Senhor. Então João Batista não casou, ele foi um eunuco por voto de nascença. Ele nunca teve mulher, ele não viveu os prazeres dessa vida, ele simplesmente fez o seu chamado. E João Batista foi morto por defender a família. Olha só, um homem que não tinha família foi morto por defender os princípios da família. E você? Está pensando em viver a vida ou pensando em defender as bandeiras da sua família, os princípios da sua família? Não é justo, não é lícito, né? João Batista fala, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Exato. Aquela mulher já teve um marido antes. Então não era lícito a Herodes possuir a mulher do irmão. Não é lícito. Ou seja, não é certo que outra pessoa tenha o seu cônjuge. Não é certo, não é lícito. João morreu por falar isso. João Batista, o maior homem nascido de mulher. Claro, Jesus Cristo foi com certeza o nosso Salvador, mas entre os profetas, entre os homens mortais pecadores que precisam de Jesus como Salvador, João Batista foi o maior homem nascido de mulher. Porque ele teve uma vida e morte pelo Evangelho, pela verdade, pelo cristianismo. Né? Então ele foi um mártir. E qual é o preço que você está disposto a pagar por sua família? Ele não teve a família dele mais, mas ele viveu o Evangelho e com certeza honrou o seu chamado. Mas e você? Você tem a sua família. Qual é o preço que você está disposto a pagar pela salvação da sua casa, da sua família? Então isso fica muito evidenciado quando você só pensa em si mesmo, seu ego. Eu quero as bênçãos, Você tem direito a todas as bênçãos, vivendo os princípios do Evangelho. Não com esse monte de falácia que inventam hoje em dia. Vivendo os princípios do Evangelho. Como Jesus falou, no princípio não era assim. Mas Moisés, não, no princípio não era assim.
Então, vivendo os princípios do Evangelho, você tem direito a todas as promessas do Salvador. Quem sabe disso mais do que tudo é o inimigo. Então, qual que é a ordenança do Senhor para você? Para você que está hoje chegando aqui buscando a sua restauração, a restauração da sua família. Jesus Cristo disse aos seus discípulos antes de subir ao céu: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sim, tornai-vos missionários, tornai-vos evangelistas, vão pregar o evangelho a toda criatura, primeiro aos da sua casa e depois ao resto do mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é muito simples, ou você escolhe, vou viver o sistema do mundo, vou seguir minha vida, ou vou viver para Cristo. É batizado. O que é batismo? É a morte do ego, a morte do eu. Quem crer e for batizado é nascer de novo. O princípio do batismo é a morte para mim, para viver para Cristo. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, que Paulo falou. No versículo, Marcos 16, capítulo 16, versículo 16, agora o 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Sim, você crê. Você é batizado, você nasceu de novo, então você tem estes sinais. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se pegarem nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão sarados. Exato, esse é o poder que você tem sobre a sua casa, sobre a sua família, quando você toma posse dessa certeza, dessa vida. Isso se torna um estilo de vida. E nós vemos hoje, na atualidade, mártires como Charles Kirk, que viveu e morreu pelo Evangelho. Viver pelo Evangelho pode ser um lifestyle. Hoje em dia podem dar um monte de nomes para isso. Mas realmente estar disposto a morrer pelo Evangelho, fica aquela incógnita. Você prefere morrer no mundo, no pecado? Você não sabe, você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Se a tua morte está determinada para amanhã, quem disse que você vai passar de amanhã? Quem disse que você pode acrescentar? Ou você pode ter um fio de cabelo a mais ou menos na sua cabeça? Você não pode. Os teus fios de cabelo são contados pelo Senhor. Ele sabe quantos você tem, quanto você vai perder hoje, quanto você vai perder amanhã. Assim também, os dias da sua vida já estão contados. Você acha que pode acrescentar alguma coisa? Se eu entrego esse meu corpo para viver para o mundo, para o erro, para o pecado, para agradar as pessoas, para agradar a sensualidade, ou se eu entrego esse meu corpo para santificar, para ser um corpo glorificado e usado, olha só, para expulsar demônios, para falar novas línguas, pegarem serpentes, beber coisas mortíferas e não lhes fará mal. Então, assim, quando tentarem te eliminar, o Senhor vai dizer, não é o seu dia. E não vai te fazer mal. Não vai. Mas quando for o seu dia, não tem como escapar, né? Não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, né? E sararão, né? Então, essa é a promessa do Senhor para quem abre mão de si mesmo, desiste de sua própria vida e vive para o Evangelho, vive para Cristo. Eu quero que você seja restaurado e você possa restaurar a sua casa, a sua família, o seu testemunho seja capaz de restaurar muitas outras famílias. Então você precisa entender que quem guerreia contra o casamento é o sistema do mundo. Com a ajuda ou não de muitos sistemas religiosos, tem muitos religiosos que preferem viver agradando o sistema do que contrariando, porque é perigoso. Se você falar contra o sistema,
o que pode acontecer. O que aconteceu com esse jovem homem de 31 anos? Então, contrariar o sistema do mundo, o que a gente pode dizer? Os assassinos foram convencidos pelo sistema do mundo. O rapaz que fez a atrocidade foi convencido pelo sistema do mundo, que o sistema do mundo é eficaz, que vale a pena e que não deve ser falado contra. O mundo o convenceu. Talvez ele até era de lar cristão. Talvez ele até hoje já ouviu o evangelho. Só que as vozes do mundo são mais altas. O inimigo não perde tempo, ele não te ama, ele não ama sua família, ele não ama seu cônjuge, ele não ama seus filhos, ele quer mais a perdição, a morte é o fim de todos os adúlteros e cúmplices. E filhos, infelizmente, é uma herança maldita. Ah, porque é maldição hereditária, porque toda a família dele... Se você se tornar nova criatura em Cristo, você realmente acaba com toda a maldição hereditária da sua família e da família do seu cônjuge. Acredite na palavra, acredite na promessa. Acredite, porque não adianta você querer a restauração e não acreditar no Evangelho. Não adianta você querer a restauração e não entender que quem criou esse casamento foi o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Imundos. Olha que palavra horrível. Mas agora são santos. Se tiver um na sua casa que é crente, que seja você, ou seja ele, mas ele está cego pelo mundo. O mundo está aí para cegar as pessoas. E seus filhos estão perecendo, sim, no engano. O inimigo não está brincando com eles. Não pense que há sinais, Não fique tentando achar sinais. Ah, tem sinais. O único sinal é se você realmente crê no Senhor. E será salvo, tu e tua casa. O único sinal é você. Se você realmente crer no Senhor, o Senhor vai atingir toda a tua família, porque Ele tem legalidade através de você. Porque os portais do inimigo estão todos abertos lá, para levar a sua família. O Senhor não invade casa. Ele bate a porta. Se você não abrir para Ele entrar, o inimigo invade. Ele chega, ele destroça, ele entra na mente, ele entra no coração, ele faz uma bagunça. Agora o Senhor não é invasor, ele bate na porta. Você precisa aceitar, você precisa convidá-lo, você precisa tratá-lo como um morador da sua casa, como o Senhor da sua casa. Você precisa tratá-lo como restaurador das brechas. E não tente converter o outro, porque eles estão cegos. Você só tem mais um inimigo contra a tua fé, se você tentar convertê-lo. Eles serão convencidos pelo teu viver. O marido descrente é convencido pela mulher santa. A mulher descrente é convencida pelo homem santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Se te falar que é só batizar e entregar o dízimo, me desculpa, esse é o sistema religioso frajuca ali, que tenta prender a mente da pessoa, porque na minha congregação tem 1 milhão de pessoas, são 1 milhão de votos, então eu vou negociar com o político. Cara, que negócio, hein? Entre negócio e negócio, né? Quem está da esquerda, que é a Igreja Católica, está ganhando, né? Infelizmente, ela é a que mais semeia contra a família. A esquerda. E você ainda é amigo dela, né? Porque o sistema te convenceu que tem que ser amigo dela. Eu não gosto de falar de placa, de igreja, e muito menos de lado político. Mas sejamos sensatos. Tem erros dos dois lados terríveis. Mas tem um lado que é o mundo. Tem outro lado que é o lado de Cristo. Ah, o anticristo vai surgir nela. Claro que o anticristo vai surgir nela.
Isso é óbvio, por isso que você tem que estar de olho aberto. O anticristo vai surgir nela, ele não vai surgir lá com os perseguidores, ele vai surgir ali no meio. Então fique aberto com o que estão te ensinando. E para ficar aberto, alerta com o que estão te ensinando, você precisa estudar a palavra, estar consciente do que a palavra ensina sobre a sua casa, a sua família, sobre quem você é, sobre a sua identidade. Ai, meu corpo, minhas regras, faça o que eu quero. Amanhã você morre e vai para onde? Você escolheu o que fazer com o seu corpo. Seu corpo vai para onde? Sua alma vai para onde? Seu espírito vai para onde? Você escolheu. Eles estão super corretos quando falam seu corpo, suas regras. Então, você faz a regra da sua vida. Você quer viver o Evangelho, quer a restauração, quer realmente a santificação. O deserto é para subir o Monte Sinai, receber as leis, as tábuas da lei. Sim, o deserto é para isso. Você precisa entender que o deserto do cônjuge que ficou é para encontrar o Senhor. O deserto do outro que saiu também vai ser para encontrar o Senhor, mas depois que você fez a sua parte. Do contrário, nunca vai acontecer nada. Ah, ele vai vir porque alguém falou que vai vir. Se você não subir o monte, buscar as tábuas da lei, entender o que a lei quer dizer, os princípios, no princípio, como Cristo falou. Se você não fizer a tua parte, não vai ter restauração. A promessa é que vai ter, se você acreditar nela e viver ela, de acordo com os princípios e a palavra. Agora, se você for pelas fábulas do mundo, o mundo está ali, ó, te enganando dia e noite, de todas as maneiras. Então, lute pela sua casa, pela sua família. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu peço que você comente também. Eu quero a restauração da sua casa, da minha casa, da minha família. Eu quero. Eu quero cuidar dos meus. Escreve lá, eu quero cuidar dos meus, porque quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que um ímpio. Você quer cuidar dos seus? Escreve nos comentários, para eu ter certeza que você está disposto a viver por Cristo e a ter o lucro da morte, que é a salvação eterna. Fique com Deus, que esse dia seja maravilhoso, em nome de Jesus Cristo.